não estão habituadas a ir a fazer exames de rotina, a não ser que tenham dor, e é mesmo assim. Todos nós procuramos os médicos quando sentimos dor, caso contrário é complicado, mas de facto os exames de rotina devem ser cumpridos. No caso do glaucoma, e agora falando dos rastreios que a CUF está a proporcionar, este rastreio deve ser feito por quem? Quem é o público-alvo? Ora bem, basicamente este despiste de fatores de risco para glaucoma é mais importante a partir, se calhar, dos 40 anos. Ou para pessoas... o fator de risco idade. Sim, basicamente. Ou então, por exemplo, para pessoas que tenham antecedentes familiares, que sejam inclusivamente um bocadinho mais novos. Podem ir, por exemplo, aos 35 e claro, quem já sabe que tem glaucoma não adianta, não vale a pena lá ir, mas qualquer pessoa, mesmo que até esteja a ser vigiado, a partir dos 40 anos é apto e candidato a fazer este tipo de despiste de fatores de risco porque, na verdade, acaba por ser algo informativo. Claro que isto não dispensa que mantenha uma vigilância adequada, claro, conforme a idade, conforme os riscos. Portanto, cada paciente acaba por ter que ser analisado individualmente, não é? Mas estes rastreios, todas as pessoas, eu diria, todas as pessoas com mais de 40 anos devem fazer, ou com história familiar. Temos aqui uma carga hereditária, digamos assim, que também deve pesar. Exatamente, exatamente. Portanto, quem tem familiares, portanto, história familiar de glaucoma tem um risco acrescido. Não é garantido que tenha glaucoma, mas de qualquer maneira sabe-se que existe um acréscimo de risco e, portanto, é um grupo que merece particular atenção. E que deve então dirigir-se à CUF, até porque estes rastreios são gratuitos, estão disponíveis hoje e amanhã no Hospital CUF, amanhã é dia de descanso e quinta e sexta no Instituto. É assim? Ontem e hoje. Exatamente, segunda e terça. Hoje é terça. Ontem e hoje, amanhã é dia de descanso e quinta e sexta no Instituto, exatamente. É assim, não é? Podemos convidar todos os telespectadores, então, que tenham acima de 40 anos ou, como o Sr. disse, e muito bem, história familiar ligada ao glaucoma. Depois de diagnosticado, Sr. Qual é normalmente o impacto que isto tem na vida de uma pessoa? Os portugueses sabem o que é o glaucoma? Olha, isso é se calhar das maiores lutas que nós ainda temos que travar, porque a falta de informação é um dos maiores inimigos. Então estamos aqui a fazer um bom trabalho. Sem dúvida. Portanto, em primeiro lugar, entender que é algo que só consegue ser detectado se for havendo uma vigilância de rotina e alguma preocupação. Isto pressupõe que haja conhecimento. Exatamente. Para haver conhecimento, era preciso que, idealmente, toda a gente tivesse acesso a esta informação ou tivesse cuidados de saúde primários próximo de sua casa. Pronto, isto é uma luta que vai continuar e portanto, a informação seria logo o início. Portanto, na sua opinião, os portugueses ainda desconhecem este tipo de patologia? A informação não chega... Globalmente não há conhecimento suficiente. Há seguramente grupos que conhecem melhor, claro, mas também é impossível podermos dizer que realmente há um conhecimento suficiente, conhecendo a realidade do nosso país. Não é? E que impacto é que tem quando o seu doutor diagnostica um glaucoma? O senhor tem glaucoma, perguntam-lhe o que é. Eu acho que pode ter vários impactos e da minha experiência é realmente isso que nota. Basicamente, alguém que tenha um glaucoma se calhar precoce e que detectou o glaucoma há pouco tempo, mas já tem o diagnóstico de glaucoma, eu acho que inicialmente se calhar é alguma dúvida, algum descrédito, porque é uma doença que ele não sente. E é muito importante haver uma boa relação com o paciente, explicar todos os detalhes, informá-lo bem, informá-lo porquê que não sente, porque senão vai ser logo um entrave ao início e ao cumprimento do tratamento. Porque como a pessoa não sente... Não sente, tem que fazer tratamentos que se calhar são incómodos e, portanto, será que tem a mesma doença? E portanto, isso é às vezes uma das reações. E é uma doença que vai progredindo. Sempre, de forma irreversível, infelizmente. E irreversível, isso também é muito importante. Portanto, quando diagnosticado, o que está para trás já não vamos recuperar. Infelizmente não. Há tratamentos em curso, há investigação em curso para isso, mas não há reversibilidade até à data. Temos investigação em Portugal à volta deste tema? Também. Felizmente estamos praticamente dentro de quase todas as áreas de investigação. Vamos então agora perceber de que forma é que se pode lutar após um diagnóstico. Sendo um diagnóstico precoce, já percebemos que mais fácil é, obviamente, o tratamento que vai fazer o quê, Sr. Doutor? Numa altura em que é detectado, vai impedir que a doença avance da mesma forma? Vai mudar o curso da doença, digamos assim? Sim.
Eu queria só recapitular que a outra parte dos pacientes fica realmente, o impacto é maior quando temos um glaucoma já bastante avançado e somos capazes, temos que dizer ao nosso paciente que já não vai recuperar a cegueira de um olho, por exemplo, que temos que recuperar, ajudar a manter apenas aquilo que ainda tem de visão e de independência visual do outro olho, aí realmente a reação já é outra. E passamos então aos tratamentos. Quando se tem glaucoma, normalmente, para além da otimização do estado de saúde geral, porque sabemos que há aqui algum componente também vascular associado ao glaucoma, a maior parte do tratamento baseia-se no controle da tensão ocular. Sim. E, portanto, nós temos tratamentos com medicação, temos tratamentos laser e temos tratamentos cirúrgicos, com cirurgia, digamos, propriamente dita incisional, ou seja, cirurgia no olho. O primeiro tratamento, a primeira abordagem terapêutica é o tratamento médico, são os colírios. Portanto, há várias classes de medicação. Algumas são com colírios aplicados uma vez ou duas vezes por dia. Há medicamentos provocam isolados. Provocam ou desconforto, doutor? Alguns provocam. Portanto, não há praticamente nenhum medicamento isento de efeitos secundários. Portanto, eles têm efeitos secundários, às vezes, relativamente aos próprios excipientes necessários para ele se manter conservado durante pelo menos um mês de abertura, que é o mínimo que temos, se calhar, para um colírio. Para além disso, cada molécula tem os seus efeitos benéficos, neste caso, e que são melhores e são necessários para o paciente, mas tem alguns efeitos secundários e, portanto, existem grupos de pacientes que se dão melhor com uns tipos de medicamentos, outros com outros. Quando o paciente fica bem controlado com medicação, fazemos medicação, é o menos invasivo, claro, apesar de que colocar uma gota no olho é mais incómodo do que tomar um comprimido. Às vezes há pacientes que têm que colocar 2, 3 frascos diferentes, esperando pelo menos 5 minutos entre um e outro, e portanto aqui também entra um bocadinho a procura das combinações que estão melhor para um paciente, as posologias que são mais cómodas, o mínimo de instilações de colírio necessárias. Claro. Quando a medicação não chega, há alguns tratamentos com laser que podem ser feitos. Aqui, normalmente, estes tratamentos distinguem-se nos casos de ângulo aberto. No ângulo aberto, o laser é feito para permeabilizar um bocadinho mais o ângulo e tornar maior a drenagem, portanto, reduzindo a tensão ocular. E pode-se fazer em qualquer dos estadios, o laser? Sim, desde que o paciente tenha um ângulo aberto e que seja, normalmente, os ângulos, normalmente são os ângulos um bocadinho mais pigmentados, que resulta melhor. Este tratamento resulta em cerca de 80% dos casos, reduz o suficiente, mais ou menos o equivalente a uma medicação. Portanto, muitas das vezes é uma técnica muito pouco invasiva e que ajuda bastante a controlar, não todos os casos, mas em alguns. Outros tratamentos com lasers são feitos para ângulos estreitos, para que não haja uma oclusão súbita do ângulo ou para ajudar a abrir um bocadinho o ângulo. E há outros tratamentos que são feitos já a nível do bloco operatório para reduzir a produção do líquido a nível intraocular. Depois temos também a cirurgia propriamente dita. Podemos dizer que é, digamos que é a linha final ou é mais ou menos. Evitar? Sim, pode ser mais ou menos isso. Realmente é assim, nós tentamos evitar a cirurgia quando conseguimos controlar com os outros métodos, porque, por um lado, a cirurgia, ao contrário do que às vezes é crença, a cirurgia não cura o glaucoma, vai ajudar a controlar na mesma o fator de risco, que é a hipertensão ocular, certo, e em si encerra sempre alguns riscos. Nós sabemos que... Como todas as cirurgias de resto, claro, doutor. Portanto, um procedimento que tenha 1% de risco é 1% e não é 0, não é? Portanto, se nós pudermos ter 0 de riscos de qualquer tipo de inflamação, infecção que pudesse ocorrer numa cirurgia, por mais limpa que possa ser, nós não tomamos essa decisão, mas muitas das vezes é necessário, e a cirurgia é aquilo que nos controla melhor, que nos consegue reduzir mais a tensão ocular e manter melhor também o controle das flutuações da tensão ocular, porque a tensão ocular elevada por si provoca dano, mas as flutuações também. E dentro das cirurgias existe cada vez mais um leque maior. Tudo disponível na CUF? Tudo disponível na CUF, sim. E que nós temos ao dispor, portanto, acabamos por, hoje em dia, acabar por estilizar a cirurgia àquilo que o nosso paciente precisa. Sendo que, sempre que possível, o mínimo de invasividade com o máximo de eficácia, à medida que é necessário, porque habitualmente as mais invasivas também são aquelas que reduzem mais a tensão ocular, vamos caminhando nesse sentido, sempre com adaptações para tornar as cirurgias o mais seguras possível. Doutor, estamos mesmo a terminar, estamos em cima da hora
do intervalo. Para terminar, melhor do que todos estes tratamentos é a prevenção e por isso mesmo vamos fechar dessa forma. Eu gostava que deixasse uma palavra a todos os telespectadores que de facto podemos prevenir tudo isto se for detectado a tempo. A importância então de um diagnóstico precoce e já agora aproveitar mais uma vez para relembrar que temos rastreios na CUF. Claro que sim, claro que sim. Portanto, apesar do glaucoma ser uma doença que tem um grande estigma em termos em termos mundiais, a principal causa de cegueira irreversível, ela quando detectada atempadamente acaba por não prejudicar a qualidade de vida de ninguém, senão na realização dos tratamentos e nas vigilâncias. Neste aspecto, procurar uma vigilância junto do seu médico oftalmologista regular, normalmente isto não vai escapando, se as coisas forem vistas com atenção, não deixar de fazer as vigilâncias para se controlar depois a progressão se tiver a doença, aderir aos tratamentos e se tiver alguma dúvida questionar o médico, porque por vezes a falta de informação e as dúvidas são inimigas aqui da aderência ao tratamento e, portanto, da preservação da visão e cada vez mais, portanto, acho que é importante aqui uma palavra de esperança, cada vez há mais investigação em todas as áreas, seja a nível da medicação, seja a nível de tratamentos laser ou cirúrgicos, para conseguir ajudar a preservar a visão destas pessoas que quando detectados cedo, levam uma vida praticamente normal. Dr. Nuno Lopes, muito obrigada pela sua presença aqui no consultório. Até uma próxima. Vamos então a fechar esta primeira parte. Daqui a pouco recebo o professor